Bom dia, gente. Eu vou tentar facilitar a compreensão de vocês sobre o assunto que vocês ficaram para a apresentação do seminário, que foi crítica sociológica. Para a gente pensar a crítica sociológica inicialmente, é interessante que a gente conceitue, então que a gente faça uma retomada do formalismo russo e do estruturalismo, que eu acredito que vocês assistiram aos seminários dos outros grupos, que o formalismo ele partia muito da forma, da linguagem que provocava essa estranheza e que fugia do cotidiano. Enquanto o estruturalismo ele partia da estrutura, da organização dos elementos na história, que fazia com que essa história ela tivesse uma mensagem, ela tivesse um significado. Então, ambas as teorias, o formalismo e o estruturalismo, eles se voltavam muito para a forma ou para a estrutura da linguagem, não partia de outras influências. Enquanto a crítica sociológica, ela vai ver o fenômeno da literatura como relacionado ao contexto em que a obra foi produzida. Com relação à obra Senhora de José de Alencar, o ano que foi publicada essa obra reflete a sociedade, a organização da estrutura da sociedade fluminense da época de José de Alencar e também os valores, fala sobre os valores daquela sociedade, que era uma sociedade muito patriarcal. Por quê? Porque ela se voltava muito para a figura do homem como provedor, como o chefe da casa, enquanto a mulher ela se detinha muito na função de alguém que fazia as atividades em casa. E nessa época era muito comum o casamento por conveniência, que é o casamento por dinheiro, porque as moças, as jovens, elas tinham dote, então isso chamava a atenção dos rapazes para que fossem cortejar essas moças. Então essa sociedade, ela reflete, os valores dela estavam muito pautados na questão da troca e venda, de que essas moças que tinham dote chamavam a atenção dos rapazes na medida em que elas se casavam e esses rapazes eles usufruíam desse dote, elas como moças da sociedade burguesa, porque não era qualquer moça que tinha um dote, era pessoas da classe média alta, vamos dizer assim, tanto que é a sociedade fluminense. Que à medida que elas casavam, que esses rapazes se tornavam maridos delas e usufruíam do dote delas, elas também conquistavam a posição na sociedade, porque elas só iam ser vistas como senhoras, mulheres casadas, tanto que tem toda essa valorização que a mulher tem que casar, que são até ideais, né, do sistema patriarcal. Tem que ter o chefe e tem que ter a esposa, que vai cuidar do lar, que vai se deter às questões cotidianas. Então, essa moça, essa jovem burguesa da sociedade feminina, ela só conquistava o seu espaço na sociedade na medida em que ela se casava. Então, tem essa relação de troca e venda, porque ela tinha um dote. Então, esse rapaz que ia cortejar e, consequentemente, casava com ela, ele usufruía desse bem e ela também conquistava essa posição na sociedade, que só era conquistada a partir daí. Então, a crítica sociológica, ela vai ver o fenômeno da literatura como algo que faz parte de um contexto maior. Então, não vai se voltar apenas para a forma, para a estrutura da narrativa, da história, do romance em si, mas vai ver também qual foi o contexto que gerou a produção daquela obra. No caso de José de Alencar, foi justamente para refletir o quê? Essa sociedade fluminense, essa organização dessa sociedade, os valores que estavam presentes nessa sociedade, uma sociedade bastante capitalista, porque tinha essa relação de compra, de venda, tanto que a estrutura do romance de José de Alencar, Senhora, que eu separei alguns trechos para vocês, vão refletir justamente isso, até na questão dos títulos dos capítulos. Primeiro capítulo, preço, que é o preço sobre o quê? O dote
que Aurélia, junto com o tutor dela, Lemos, vai oferecer a Fernando Seixas, que vai ser o dote de 100 mil réis, para casar com ela, que inicialmente ele não vai saber que ela é que é a jovem que Lemos pretende casar com ele. Então, eles meio que fazem um plano, bolam esse plano para oferecer esse preço, esse dote a Fernando Seixas. Então, no segundo capítulo, já vem o quê? A quitação. Quitação do quê? Da dívida. Da dívida do quê? Do preço. Houve uma oferta desse dote de 100 mil réis, e aí Fernando Seixas, ele vai procurar Lemos, que Lemos, quando foi procurar ele, disse que o nome dele era Ramos, até para uma confusão e para ele não descobrir a identidade dele e não chegar a identidade de Aurélia, que seria ela a moça com quem ele iria se casar. Então, a quitação vai ser um momento onde a Aurélia ela vai quitar totalmente esse preço desse dote, que inicialmente Fernando Seixas, quando procurou Lemos, que é o tutor de Aurélia, ele recebeu 20 mil. Aí, depois, quando ele se casou com a Aurélia na noite de núpcias, ela quitou a dívida totalmente, que deu 80 mil réis assegurado num cheque pelo Banco do Brasil. Aí, quando chega a parte que é o terceiro capítulo, que é a posse, ela toma posse do que ela comprou, afinal ela tinha quitado o valor desse dote, teria sido proposto e ele tinha aceito. Então, na parte da posse, é quando ela conversando com ele, na manhã seguinte, após o casamento, que ele já tem noção que ele tinha sido comprado, que ele tinha se vendido, né? Porque ele anteriormente tinha um compromisso com Adelaide Amaral, que ele tinha recebido até um dote de 30 mil réis, se eu não me engano. E antes dele estar comprometido com Adelaide Amaral, ele também foi namorado de Aurélia, quando ela era pobre. Aí surgiu o pai de Adelaide e propôs esse dote para que ele se casasse com Adelaide. Então ele